Algumas histórias não começam com um "era uma vez". Começam com dor, com injustiça, com silêncio forçado que sufoca gerações inteiras. E o mais curioso, muitas delas nunca chegaram aos livros de história. Não porque não eram importantes, mas porque alguém decidiu que não mereciam serem lembradas. Só que a história que você vai ouvir hoje existe por um detalhe que ninguém esperava. Ela sobreviveu. Sobreviveu sem nome, sem registro oficial, sem testemunhas dispostas a falar. Sobreviveu porque a vida, às vezes, se recusa a obedecer às ordens dos homens. Você já reparou que algumas pessoas nascem praticamente condenadas? Que existe gente que o mundo tenta apagar antes mesmo de respirar pela primeira vez? Pois é, essa história é sobre alguém que não era para estar vivo. Alguém que foi arrancado do colo da própria mãe, que foi largado numa enxurrada como se fosse menos que nada, e que mesmo assim não morreu. Não por heroísmo hollywoodiano, não por sorte do destino, mas por algo que ninguém viu acontecer, ninguém conseguiu entender, ninguém ousou registrar no papel. E talvez seja esse o maior mistério de todos, quando a vida se recusa terminantemente a obedecer à morte. Antes de você continuar, deixa eu te fazer um convite que vai mudar a forma como você enxerga o passado. Se histórias assim te mexem por dentro, histórias de resistência impossível, de destino torcido pela injustiça, de esperança que simplesmente não sabe desistir, então se inscreve agora no canal Correntes em Heranças. Aqui não contamos histórias apenas para entreter suas tardes. Contamos para devolver identidade ao que tentaram varrer para debaixo do tapete da história. Aperta o botão de inscrição. Deixa o like para o algoritmo entender que isso importa. Comenta de onde você está assistindo, porque esse canal não é feito de espectadores passivos, é feito de guardiões de memória, de pessoas que entendem que esquecer é a última vitória da injustiça. O que você vai ouvir agora não foi escrito pelos vencedores. Foi escrito pelas cicatrizes que sobreviveram quando tudo deveria ter desaparecido. Foi carregado por gerações inteiras em silêncio pesado, esperando pacientemente por alguém que tivesse coragem suficiente para contar. E se você está aqui agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja porque certas narrativas não procuram multidões barulhentas. Elas procuram pessoas que entendem que esperança também é uma forma profunda de justiça. Então respira fundo. O que vem a seguir não é fantasia elaborada, não é alegoria poética, não é lenda folclórica embelezada pelo tempo. É história real, vivida numa época em que vidas humanas eram descartadas como objetos quebrados, e mesmo assim, algumas delas se recusaram categoricamente a desaparecer. E agora que você sabe disso, só falta uma pergunta. Você está realmente pronto para escutar o que era para ter sido esquecido para sempre? A história volta no tempo, muito antes da correnteza violenta, muito antes do quase fim. Estamos em 1879, na Serra da Mantiqueira, durante a famosa e temida chuva de Santa Luzia, quando a natureza parecia exigir resposta pela injustiça acumulada na terra por décadas. As montanhas, sempre firmes e silenciosas, viram suas encostas tremerem como se devolvessem ao mundo todo o peso que engoliram caladas por tanto tempo. As pessoas juravam com convicção que era só chuva forte de verão, nada além disso. Mas quem realmente vivia ali sabia de algo diferente. O que cai do céu, às vezes, é apenas um espelho líquido do que subimos guardando no peito. E naquela noite específica, absolutamente nada estava sendo apenas natural. Eu não me apresento como herói dessa história, nem como vítima que busca pena. Me apresento apenas como alguém que carrega a memória de um destino torcido desde o começo, desde o primeiro respiro. Falo pouco, como quem aprendeu cedo demais que palavras em excesso não salvam ninguém.
Mas também descobri que o silêncio correto não deixa morrer o que precisa permanecer vivo na memória coletiva. Cresci ouvindo que a esperança era luxo exclusivo dos fortes, privilégio de quem tinha poder. Mas descobri, do jeito mais duro que existe, que às vezes ela é o último abrigo verdadeiro dos fracos, dos esquecidos, dos que ninguém olha duas vezes. E talvez seja exatamente por isso que ainda conto essa história hoje. Não para me glorificar diante de ninguém, mas para que outras pessoas saibam que sobreviver é infinitamente mais profundo do que simplesmente continuar respirando. Naquele tempo específico da história, ninguém falava abertamente sobre trauma, mas absolutamente todos carregavam o seu nas costas curvadas. Mulheres com olhares permanentemente quebrados, homens com mãos eternamente calejadas pela obediência forçada, crianças aprendendo desde os primeiros anos de vida que resistência verdadeira não vinha de livros bonitos. Vinha do corpo que apanhava repetidamente e ainda assim, misteriosamente, não desistia de acordar no dia seguinte. A fazenda, que parecia tão tranquila e produtiva durante o dia, se transformava numa prisão sem grades visíveis quando a noite caía. Tudo ali cheirava a silêncio forçado, aquele tipo sufocante que esmaga, mas nunca consegue apagar completamente a verdade que pulsa embaixo. Vou te avisar sem rodeios. Essa história não começa com amor de contos de fada. Ela começa com medo visceral. Não estou dizendo isso para te assustar gratuitamente, mas para preparar de verdade o coração de quem está do outro lado da tela. Porque antes do milagre improvável, existiu o abandono calculado. Antes da mão invisível que salvou, existiu a mão humana que empurrou para a morte. E antes da esperança surgir, existiu o tipo mais cruel de rejeição que um ser humano pode experimentar. Aquela que acontece antes mesmo de você existir como pessoa aos olhos do mundo, antes mesmo de receber um nome. É exatamente aqui que tudo começa a se desdobrar como uma cortina sendo puxada. Antes da água violenta, antes da correnteza assassina, existe o primeiro crime verdadeiro, o nascimento proibido, a vida declarada ilegal desde o útero. E se você achou intenso o que ouviu até agora, preciso te avisar com honestidade, ainda não viu absolutamente nada. Agora que conhecemos o cenário, agora que sentimos o peso do ar daquela época, chegou finalmente a hora de conhecer quem foi jogado ali sem escolha nenhuma, sem voz para gritar, sem braços para se defender. O bebê nasceu no meio da madrugada mais escura, quando até o vento parecia cansado de assistir tanta injustiça desenrolar sem poder interferir minimamente. A mãe, uma jovem escravizada sem direito nem ao próprio corpo, mal teve tempo de chorar lágrimas ou segurar o filho nos braços pela primeira vez. O rosto dela carregava muito mais perguntas mudas do que forças para continuar, e cada pergunta era violentamente calada pelo mesmo medo antigo. O que acontece com um filho que nasce do ventre considerado errado pela sociedade? Ali, naquele lugar e naquele tempo, até o choro natural de um recém-nascido podia se transformar em sentença de morte. O mundo inteiro já empurrava aquela criança para longe antes mesmo que ela conseguisse abrir os olhos pela primeira vez. O dono da fazenda, homem de nome socialmente grande, mas alma mediocremente pequena, decidiu com uma rapidez assustadora: some com isso antes que o sol nasça e alguém veja. Não era apenas vergonha social que o movia, era medo profundo de registro oficial, medo doentio de memória documentada, medo do sangue considerado puro se misturar ao sangue considerado impuro. Diante da ordem direta e ameaçadora, a criada, que recebeu o bebê nos braços tremendo, sentiu imediatamente o peso impossível de carregar duas vidas frágeis nas mãos. A dele, minúscula e inocente,
e a dela própria, que seria brutalmente punida caso desobedecesse. Era precisamente ali que a resistência nascia, não como grito revolucionário, mas como hesitação humana. Porque mesmo o silêncio mais pesado pode ser luta silenciosa. Ela caminhou pela escuridão, segurando o bebê nos braços como quem carrega um segredo pesado, molhado de lágrimas que não ousava deixar cair completamente. Sabia com clareza terrível que quanto mais longe conseguisse ir, menos chances teria de voltar viva para sua própria cama. Mas ainda assim foi, passo após passo. A enxurrada já começava a crescer ameaçadoramente, como se a própria terra chorasse junto com ela, reconhecendo a injustiça se desenrolando. Toda escolha naquela noite tinha um custo altíssimo em sofrimento, e ela escolheu pagar com passos dolorosos na lama, ainda que nenhum deles conseguisse apagar a culpa que tentavam violentamente lhe impor. A noite inteira parecia assistir em silêncio cúmplice, guardando cada detalhe na memória coletiva que o tempo nunca apaga completamente. Quando finalmente chegou à margem do rio crescido, ela hesitou pela primeira vez. Não era uma mulher naturalmente cruel, era uma mulher completamente condicionada pelo sistema. E é exatamente nisso que muita gente erra profundamente o julgamento. Acha que maldade sempre vem necessariamente do ódio puro, quando, na verdade, às vezes, ela nasce simplesmente do medo de sobreviver. Ela olhou para o bebê uma última vez. E o bebê não olhou de volta. Dormia profundamente, como se ainda acreditasse num futuro que o mundo não estava minimamente disposto a lhe oferecer. Mas foi precisamente ali que aconteceu algo que absolutamente ninguém esperava. Em vez de afundar como uma pedra, o menino começou a flutuar, como se a própria água conscientemente o recusasse como vítima. A criada correu de volta sem olhar uma única vez para trás, acreditando piamente que havia cumprido a ordem terrível. Mas mal sabia que aquele abandono não era o fim da história. Era apenas o começo impossível de algo que ninguém poderia prever. Porque mesmo quando absolutamente tudo parece irreversivelmente perdido, existe algo misterioso que teimosamente se recusa a morrer. E aquela pequena vida, que deveria ter sido engolida pela correnteza assassina sem deixar rastro, estava prestes a revelar algo fundamental. O destino tem uma resistência própria que ninguém ensina em escola nenhuma. Ele apenas acontece, implacavelmente. O rio não o engoliu como deveria. Pelo contrário, o carregou com uma delicadeza estranha que simplesmente não combina com enchente violenta. Galhos flutuantes, folhas grandes e pedaços inteiros de tronco se encaixaram misteriosamente ao redor do bebê, formando uma espécie de berço improvisado pela natureza, como se ela própria tivesse decidido fazer exatamente o que os humanos cruelmente recusaram. Não era milagre estourando em luz cinematográfica. Era milagre completamente escondido na lama escura. Eli, naquele momento preciso, a injustiça planejada não venceu. Ela apenas encontrou uma resistência inesperada, onde absolutamente ninguém imaginava que existisse. O bebê seguia flutuando calmamente, e a correnteza furiosa parecia obedecer a um ritmo completamente diferente, especificamente ao seu redor, como se uma bolha invisível o protegesse. Peixes grandes surgiam ao lado dele, não como ameaça predadora, mas como escolta silenciosa e protetora. O vento, que antes rugia violentamente arrancando árvores, agora soprava com a calma estranha de quem entende profundamente que a vida precisa ser carregada com cuidado extremo. Não havia testemunhas humanas para documentar, mas tudo ali parecia estar registrando conscientemente a cena. O rio como papel líquido, o silêncio como tinta invisível, a memória coletiva como prova incontestável. É curioso como a vida,
Às vezes, só precisa de uma chance microscopicamente minúscula para continuar existindo. Enquanto a maioria das pessoas espera ansiosamente por grandes sinais divinos para começar a acreditar, a esperança verdadeira costuma se esconder exatamente nos detalhes que ninguém presta atenção. Um bebê que misteriosamente não afunda. Um tronco que magicamente vira abrigo. Um caminho que se abre onde matematicamente não deveria existir. São pequenos gestos sutis que mostram algo fundamental. Não é apenas a força bruta que decide o destino final. É aquilo que insiste silenciosamente em existir, mesmo sem ser notado por ninguém. Quem tentasse, anos depois, explicar essa cena improvável, usando apenas lógica científica, falharia miseravelmente. Quem tentasse explicar usando apenas fé religiosa, talvez chegasse perto da verdade, mas ainda assim faltaria algo essencial. Porque nem tudo que efetivamente salva precisa ser nomeado ou categorizado. Às vezes, a tal da mão invisível não é necessariamente de anjo bíblico, nem exclusivamente de homem. É da própria vida, teimosamente recusando a morte que o mundo cuidadosamente planejou. E quando isso acontece contra todas as probabilidades, até o rio mais violento se transforma em aliado improvável. O bebê seguia em silêncio absoluto, como se o próprio tempo estivesse conscientemente esperando para ver onde tudo aquilo finalmente daria. Ele não tinha como saber, mas alguém, ou alguma força inexplicável, já havia tomado a decisão definitiva de que ele não terminaria precisamente ali. Porque toda história que nasce diretamente do abandono carrega consigo um tipo extremamente raro de promessa implícita. Se conseguiu sobreviver ao começo impossível, não será um fim qualquer e previsível que vai conseguir pará-la. E é exatamente nesse ponto crucial que o improvável finalmente encontra testemunha humana. Foi um velho solitário que o encontrou boiando, mas ele sempre insistiu firmemente que não foi ele quem ativamente procurou. Fui chamado por algo, dizia sempre, como quem genuinamente não quer parecer dono absoluto do próprio destino. Vivendo completamente sozinho na beira da mata fechada, afastado geograficamente de qualquer vila minimamente habitada, ele era visto pelos poucos que o conheciam como estranho, não por maldade aparente, mas por fugir sistematicamente do barulho constante do mundo. Ele havia aprendido ao longo de décadas a reconhecer quando algo era perfeitamente natural e quando carregava um silêncio pesado demais para ser mera coincidência. E aquele bebê, boiando intacto em plena enchente, tinha exatamente o tipo de silêncio sobrenatural que traz perguntas profundas, nunca paz superficial. O velho o pegou nos braços enrugados com cuidado extremo, como quem encontra inesperadamente um livro antigo e raro, cheio de memória acumulada e poeira de séculos. Não fez perguntas sobre de onde veio, não se permitiu espantar artificialmente com o impossível, apenas aceitou como fato, talvez porque ele próprio fosse, de certa forma muito real, um sobrevivente daquilo que simplesmente não se explica com palavras. Era um homem que já tinha visto injustiça demais ao longo da vida para ainda acreditar ingenuamente que tudo se resolve apenas com lógica fria. Às vezes, o inexplicável é apenas a forma criativa que a esperança encontra para não morrer estrangulada. Durante 2 dias inteiros, a criança sobreviveu milagrosamente sem leite materno, sem colo acolhedor, sem sequer um nome para chamar de seu. Isso, por si só, já era resistência pura em forma de carne. O velho a observava constantemente e sabia com certeza absoluta que havia algo profundamente diferente ali. Não era força física comum. Era um tipo de proteção invisível que simplesmente não se mede com réguas. Não era um milagre que grita para ser notado. Era um milagre que sussurra apenas para quem sabe escutar.
E quem vive longe o suficiente do barulho civilizado aprende naturalmente a ouvir exatamente o que o mundo insiste em ignorar. Quando finalmente decidiu levar o bebê à sua pequena cabana de barro e palha, não o apresentou a si mesmo como um fardo pesado, mas como um presente inesperado que não pediu conscientemente, e ainda assim sabia que precisava cuidar com responsabilidade. A cada hora longa que passava, ele percebia com crescente clareza que aquele menino era um lembrete vivo e pulsante de algo que ninguém quer realmente admitir. Nem toda a vida é cuidadosamente planejada, mas absolutamente toda a vida tem um destino a cumprir. O que os homens poderosos rejeitam com nojo, às vezes, é exatamente o que Deus recolhe discretamente, sem fazer alarde desnecessário. Ele não tinha como saber ainda, mas aquele resgate solitário nunca seria oficialmente lembrado pela vila, nem jamais registrado em papel oficial algum. Mas o que não vira documento frio, vira marca quente na alma. O que não vira história oficialmente reconhecida, vira memória subterrânea que passa de boca em boca. E um dia, quando esse menino finalmente crescesse e se tornasse homem, aquela pequena cabana esquecida seria lembrada como o ponto exato onde absolutamente tudo mudou. Não porque o mundo prestou atenção, mas porque o invisível finalmente decidiu agir concretamente. O tempo passou implacavelmente, e o menino cresceu longe dos olhos julgadores que o rejeitaram antes mesmo de nascer. Não tinha sobrenome de família, nem instrução formal em escolas, mas tinha algo que absolutamente ninguém ensinou. Escutava com atenção profunda o que o mundo dizia sem usar palavras. Seu silêncio nunca foi vazio e incômodo. Era presença densa e significativa. Onde os outros viam apenas mato inútil, ele via caminho possível. Onde viam apenas rio perigoso, ele via cura potencial. A injustiça histórica que tentou brutalmente apagá-lo acabou ironicamente lhe dando um olhar diferenciado que enxergava muito além do que os homens convencionais chamam confortavelmente de realidade. Não falava muito no dia a dia, mas quando finalmente abria a boca, era como se cada frase viesse de um lugar ancestral muito mais antigo que ele próprio. Animais selvagens se aproximavam sem medo instintivo, como se reconhecessem nele a mesma resistência fundamental da natureza bruta. Não aprendeu rezas decoradas com padres, nem estudou medicina formal com livros grossos. Aprendeu observando diretamente o que crescia, o que se movia e o que morria diante dos seus olhos atentos. Um dia, tratou uma ferida profunda e infeccionada de um viajante desesperado, usando apenas água da mesma nascente que quase o matou anos antes. Não perdeu tempo explicando teorias. Apenas fez o necessário, e o homem, contra todas as expectativas médicas, sarou completamente. A notícia dessa cura improvável correu rápido sem precisar de mensageiro oficial. Primeiro, as pessoas chamaram de coincidência pura. Depois, de sorte inexplicável. Depois, de feitiço perigoso. Porque onde existe ignorância institucionalizada, sempre existe medo irracional logo atrás. Só que o medo nunca consegue vencer definitivamente a necessidade humana. Doentes graves começaram a aparecer sem aviso, feridos desesperados, gente que não acreditava minimamente em cura milagrosa, mas acreditava profundamente na própria dor insuportável. Ele nunca cobrou um centavo sequer, apenas olhava com atenção, tocava com cuidado, lavava com delicadeza e deixava pacientemente que a esperança fizesse o trabalho pesado que a ciência primitiva da época simplesmente não alcançava. Mesmo assim, ele não se transformou em líder messiânico, nem em santo canonizado, nem em profeta reverenciado. Continuou vivendo humildemente entre árvores velhas, guardando cuidadosamente sua própria memória dolorosa, como quem guarda cicatriz profunda que dói em dias de chuva.
Sabia perfeitamente que o mundo que o abandonou ainda existia lá fora, esperando pacientemente a próxima chance de chamá-lo de estranho, ameaça ou milagre, qualquer categoria que não exigisse olhar para a própria culpa. Mas também sabia com certeza que um dia teria, inevitavelmente, que voltar, não por necessidade egoísta, mas por destino escrito. Alguns reencontros não são escolhidos conscientemente, são chamados inevitavelmente. E o chamado finalmente chegou na forma de um rosto envelhecido e desfigurado pelo tempo, trazido pelo vento persistente da notícia. Uma mulher gravemente adoecida, morrendo devagar e dolorosamente, procurando desesperadamente por alguém que nunca conseguiu segurar nos braços, mas absolutamente nunca esqueceu da memória. A mesma que o perdeu antes de poder vê-lo crescer. Agora queria desesperadamente vê-lo antes de morrer sozinha. O reencontro não aconteceu com flores coloridas, nem com discursos emocionados de novela das 8. A mãe estava visivelmente fraca, o corpo completamente gasto pelo tempo cruel e pela culpa que nunca cicatrizou adequadamente em décadas. Ela não o reconheceu de imediato, como reconhecer instantaneamente um homem que só viu como bebê minúsculo. Mas os olhos dela tremiam incontrolavelmente, como quem pressente a memória enterrada, mesmo quando já perdeu a força da palavra articulada. Ele, por sua vez, não carregava raiva visível. Carregava silêncio denso. Aquele tipo específico que não condena precipitadamente, mas também não absorve de graça sem custo. Quando, enfim, soube a verdade completa pela boca dela, não ouviu justificativas heróicas ou desculpas bonitas. Não houve rodeios poéticos. Apenas a confissão crua e dolorosa. Mandaram tirar você de mim, não tive escolha. Ele entendeu ali algo que pouquíssimos seres humanos entendem. Injustiça não é apenas o que fazem diretamente contra nós, mas também o que fazem através de nós quando nos tiram brutalmente o direito sagrado de escolher. A mãe não foi apenas cúmplice passiva, foi prisioneira ativa do mesmo sistema. E isso não apagava magicamente a dor acumulada, mas explicava racionalmente o silêncio de décadas. Muitos que assistiam esperariam ver ódio explodindo, acusação gritada, choro desesperado. Mas ele apenas estendeu a mão calejada. Não porque esqueceu convenientemente o passado violento, mas porque percebeu algo fundamental. Resistir também é recusar-se a carregar correntes pesadas que não escolheu conscientemente. O perdão não veio como gesto performático de grandeza, e sim como proteção necessária contra o veneno corrosivo que corrói lentamente quem guarda ódio eternamente. Ele não pronunciou as palavras "eu te perdoo" como em filme. Ele apenas ficou presente. Às vezes, o verdadeiro perdão não é palavra bonita, é simplesmente presença silenciosa. A notícia desse encontro impossível correu assustadoramente rápido pela região inteira. Aquele menino, dado oficialmente como morto décadas atrás, agora era homem adulto e curandeiro respeitado. O filho da escrava voltou dos mortos, cochichavam nas esquinas. E junto com o cochicho nervoso, voltaram também os fantasmas antigos que nunca realmente dormem. Medo dos senhores envelhecidos, vergonha profunda dos herdeiros brancos, curiosidade mórbida dos inocentes. Cada rosto que o observava era um lembrete vivo de que a memória do passado não desaparece convenientemente. Só espera pacientemente o momento certo para cobrar sua dívida. E o momento da cobrança veio muito mais rápido do que absolutamente todos imaginavam possível. Porque assim como no dia específico de seu nascimento impossível, o céu começou a pesar ameaçadoramente, e os rios voltaram a crescer perigosamente. Só que dessa vez, crucial, não era um bebê indefeso à deriva, era um homem completamente preparado.
A vida estava prestes a devolver àquele povo exatamente a mesma água que um dia usaram covardemente para tentar apagar seu nome da história. Quando a chuva violenta finalmente voltou, não parecia apenas água caindo, parecia acerto de contas cósmico. Os primeiros pingos pesados soaram como passos antigos voltando, lembrando à terra tudo que foi deliberadamente escondido embaixo dela. A enxurrada crescia com a mesma violência de antes, mas agora havia algo profundamente diferente. O bebê que um dia boiou sem chance alguma de sobrevivência, agora era o homem que sabia perfeitamente nadar contra o impossível. O ciclo não era coincidência matemática, era memória voltando em forma líquida e implacável. Enquanto o povo inteiro corria desesperado, ele caminhava calmamente, não por coragem performática, mas por reconhecimento profundo. A água que um dia o rejeitou da morte, agora o chamava diretamente para a vida. No meio do caos absoluto, ele tirou crianças apavoradas das correntezas assassinas, guiou idosos trêmulos pela lama traiçoeira, improvisou macas funcionais com troncos e cordas velhas. A mesma natureza que um dia lhe deu resistência inexplicável, agora lhe dava propósito claro. Era como se tudo que o mundo tentou brutalmente matar no silêncio, agora renascesse poderoso no grito ensurdecedor da enchente. Alguns observavam com espanto paralisante, outros com vergonha corrosiva, porque a injustiça tem exatamente esse efeito perturbador. Quando sobrevive contra todas as probabilidades, ela volta como espelho implacável. Muitos dos que o rejeitaram covardemente décadas atrás precisaram agora desesperadamente da mão que tentaram apagar da existência. Não havia discurso elaborado, não havia cobrança verbal, apenas ação concreta. Ele estendia o braço como quem devolve algo emprestado, mas sem lembrar a dívida acumulada. E ali, naquele momento específico, um novo tipo de esperança nasceu. A que não precisa vencer ninguém especificamente para vencer a si mesma definitivamente. Quando finalmente tudo se acalmou e as águas baixaram, o povo entendeu coletivamente que não tinha assistido a um milagre convencional. Tinha assistido a um retorno inevitável. Não era sobre magia de circo, era sobre reparação histórica. O rio que um dia levou covardemente uma vida, agora devolveu generosamente várias. O menino rejeitado se transformou em ponte humana. A lama, que quase foi cova, virou instrumento de cura. E naquele instante preciso, até os mais céticos endurecidos perceberam algo fundamental. Algumas histórias não terminam convencionalmente, elas continuam teimosamente até completar exatamente o que foi violentamente interrompido. Mas havia algo crucial que absolutamente ninguém sabia ainda. Aquele não era o fim definitivo da narrativa, era apenas o momento em que a vida devolve metodicamente o que foi roubado. E antes que o povo pudesse processar completamente o que aquilo significava, uma pergunta começou a circular, muda, mas poderosíssima. Se a água devolveu o que tirou, o que mais o tempo ainda pretende implacavelmente cobrar? No fim das contas, ninguém conseguiu dizer com certeza se aquilo foi justiça divina ou apenas destino cumprido mecanicamente. Mas uma coisa ficou absolutamente clara. O que nasce diretamente do abandono nem sempre termina previsivelmente em ruína. Às vezes, o que parecia fracasso era apenas o início disfarçado de uma história que o tempo esperou pacientemente para revelar. A resistência daquele menino nunca esteve realmente no corpo físico. Estava na memória que se recusou terminantemente a aceitar o silêncio imposto pelos outros, porque o que é apagado à força sempre tenta voltar de algum jeito criativo. Ele não voltou para provar nada a ninguém, nem para se vingar dos culpados, nem para ser heroificado publicamente. Voltou simplesmente porque algumas vidas são escritas em círculos fechados, não em linhas retas previsíveis.
A injustiça que o lançou violentamente ao rio não venceu definitivamente, apenas adiou temporariamente a esperança. O perdão que ele escolheu conscientemente não apagou magicamente o passado, mas libertou definitivamente o futuro possível. E essa foi sua verdadeira cura. Não apenas a dos corpos feridos, mas a das correntes invisíveis que prendem eternamente o espírito humano. A verdade é assustadoramente simples, mas o mundo insiste em complicar. Ninguém escolhe como nasce ou onde, mas absolutamente todo mundo escolhe o que se torna eventualmente. Ele poderia facilmente ter repetido o que recebeu. Poderia ter devolvido dor com dor equivalente, silêncio com silêncio igual. Mas preferiu conscientemente fazer diferente. E fazer diferente em um mundo tão acostumado à crueldade sistemática já é um milagre por si só. Milagre discreto e silencioso, mas absolutamente definitivo. Se aquela criança tivesse efetivamente morrido na enxurrada como planejado, a história seria apenas mais uma tragédia esquecida. Mas ela sobreviveu contra todas as probabilidades. E ao sobreviver, transformou-se em memória viva, em prova concreta de que o invisível nem sempre é inexistente. Talvez seja esse o maior legado possível. Mostrar que a esperança não precisa gritar desesperadamente para ser verdadeira. Basta teimosamente que exista. E mesmo depois que tudo passou e a vida voltou ao normal, o povoado nunca mais olhou para a água do mesmo jeito. Porque a água, que antes apenas levava e destruía, agora devolvia e curava. E cada pessoa que viu aquele homem caminhar em silêncio pelas ruas lamacentas entendeu uma coisa profunda sem precisar ouvir nenhuma palavra explicativa. Às vezes, quem foi largado covardemente para morrer é exatamente quem aprende verdadeiramente a salvar. Os anos que se seguiram não transformaram aquele homem em lenda distante. Ele continuou sendo apenas ele, alguém que sabia onde encontrar a planta certa, como limpar uma ferida que ninguém mais tocaria, quando falar e quando apenas ficar presente. Mas algo havia mudado irreversivelmente no povoado. As pessoas começaram a olhar diferente para quem antes consideravam descartável. Começaram a questionar, mesmo que apenas em pensamento, quantas outras histórias tinham sido jogadas fora antes de terem chance de provar seu valor. Alguns dos fazendeiros mais velhos, aqueles que estavam lá naquela noite de 1879, nunca conseguiram olhar diretamente nos olhos dele. Carregavam a vergonha silenciosa de quem sabia o que tinha sido feito, do que tinham permitido que acontecesse. A culpa não grita, mas mora fundo. E eles a levaram para o túmulo enquanto ele seguia vivo, provando dia após dia que sobreviver é a melhor vingança que existe. Houve quem tentasse apagar a história novamente. Houve quem sussurrasse que era tudo exagero, que nunca tinha acontecido daquele jeito, que as pessoas inventavam coisas, mas as cicatrizes não mentem, os corpos curados não mentem, e principalmente os olhos de quem viveu não mentem. A memória tem raízes mais profundas que qualquer mentira conveniente. O que mais impressiona nessa história não é o milagre da sobrevivência, embora seja extraordinário. O que realmente impressiona é a escolha consciente de não se tornar aquilo que o machucou. Ele poderia ter voltado cheio de amargura, pronto para fazer os outros sentirem a dor que sentiu. Mas, em vez disso, escolheu ser a mão estendida que nunca recebeu. Escolheu ser o colo que lhe foi negado. Escolheu ser a esperança que quase foi afogada junto com ele. E talvez seja isso que precisamos entender hoje, décadas depois, séculos depois. A história não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre o que fazemos com o que aconteceu. É sobre as correntes que decidimos quebrar, sobre as heranças que decidimos não passar adiante, sobre os ciclos de dor que nos recusamos a perpetuar. Aquele bebê na enxurrada poderia ter sido apenas mais uma estatística esquecida,
mais um nome que nunca entrou nos livros de história, mais uma injustiça engolida pelo tempo. Mas não foi, porque a vida tem uma teimosia que desafia a morte, porque a esperança tem uma persistência que frustra o desespero, porque algumas histórias simplesmente se recusam a morrer. Não importa quantas vezes tentem matá-las. E agora você conhece essa história. Agora você é parte dessa corrente de memória que se recusa a se romper. Cada vez que você compartilha, cada vez que comenta, cada vez que faz alguém parar e pensar sobre as injustiças que tentamos convenientemente esquecer, você está escolhendo que essa história continue viva, para ter acesso a mais histórias que foram deliberadamente perdidas ao longo do tempo, histórias que alguém quis que você nunca soubesse. Se inscreve agora no canal Correntes em Heranças. Cada vídeo aqui não é entretenimento vazio. É um resgate direto contra a injustiça covarde do esquecimento. É devolver nome a quem tentaram apagar, voz a quem tentaram silenciar, memória a quem tentaram enterrar. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo agora. Não é só curiosidade de criador de conteúdo, é construção real de comunidade. Cada pessoa que comenta prova concretamente que o silêncio não venceu dessa vez. Cada like, cada compartilhamento, cada inscrição sincera é um pedaço pesado de corrente histórica que se rompe definitivamente. A história só continua genuinamente viva quando alguém decide conscientemente carregá-la adiante, quando alguém diz, não no meu tempo, não comigo assistindo. Já ativa o sininho de notificações, porque aqui não contamos apenas histórias antigas e empoeiradas. Contamos histórias que são atuais demais, urgentes demais para serem convenientemente esquecidas. Enquanto houver uma pessoa disposta a ouvir verdadeiramente, haverá sempre alguém disposto a contar com coragem. E enquanto a memória coletiva existir, enquanto nos recusarmos ao esquecimento cômodo, a resistência continua viva. Esse canal é sua parte ativa nessa corrente. Você não é espectador passivo, você é guardião. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está protegendo memória. E no fim das contas, talvez seja esse o maior milagre de todos, que depois de tanto tempo, depois de tanta tentativa de apagar, a história ainda encontre alguém disposto a escutar, a lembrar, a transmitir. Aquele bebê na enxurrada sobreviveu e agora, através de você, continua sobrevivendo. Porque enquanto houver quem conte, haverá quem resista. Enquanto houver quem lembre, haverá quem não foi completamente apagado. E enquanto existir esperança, mesmo que pequena, mesmo que escondida na lama, mesmo que flutuando contra todas as probabilidades, ela encontrará um jeito de não morrer. Essa é a promessa, essa é a herança, essa é a corrente que nos conecta através do tempo. A recusa coletiva de deixar que a injustiça tenha a última palavra. Até o próximo vídeo, continue resistindo, continue lembrando. Continue sendo a mão estendida que o mundo precisa.